Bem-vindos ao Matemática Eu Duvido. Sou o professor Rafael Aguiar e vou te ajudar na aula de hoje. A nossa aula é sobre a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? É uma regra de derivação, assim como a regra do produto, a regra da soma, a regra da diferença e a regra do quociente são regras para derivar funções. Temos uma nova regra, que é a regra da cadeia. A regra da cadeia é para derivar funções compostas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer uma revisão das derivadas básicas, né? Uma das mais simples que a gente conhece. Por exemplo, derivada do exponencial é ele mesmo. A derivada do seno é igual ao cosseno. A derivada do cosseno menos seno. A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Correto? Beleza. Até aí, tudo bem. Só uma revisão das derivadas que iremos utilizar nessa aula. Agora, vamos ver alguns exemplos de funções compostas, que serão os tipos de funções que poderemos aplicar a regra da cadeia. Por exemplo, e de x ao quadrado. Normalmente, a gente tem só e de x. E de x ao quadrado tem uma coisa estranha, que é o x quadrado ao invés do x. Aqui, ó, raiz de seno de x. Professor, era para ser só raiz de x, não é? Sim, eu vou chamar esse cara de seno de x, uma coisa estranha. Professor, tem problema tirar raiz de um seno? Não tem problema. Mas para a gente, eu vou chamar sempre a coisa estranha, a coisa que é diferente de x, onde deveria estar originalmente. Agora, olha, seno de x ao quadrado. Aqui, ó, x quadrado está no lugar que deveria ser só x. Então, esse cara é a coisa estranha. Olha agora, raiz de e de x. E de x está no lugar de onde era para ser só x. Então, eu vou chamar de e de x a coisa estranha. Olha só, aqui está exponencial de seno de x. Era para estar só o quê? X, só que está seno de x. Então, vou chamar esse cara de coisa estranha. Olha só, seno de e de x. Agora trocamos, né? O tipo de função era e elevado a seno de x. Agora é seno de e de x. Esse cara era para ser só x, mas ele está aqui, ó. Eu vou chamar desse cara de coisa estranha. Tudo bem? Olha só, vamos enunciar a regra da cadeia? Fixando isso, o primeiro passo é identificar quem é a coisa estranha na nossa função. E ela vai aparecer na nossa regra de derivação. Olha só, vou enunciar a regra da cadeia. A regra da cadeia é o seguinte: a derivada de uma função composta, ou seja, uma função dentro da outra, é igual a derivada da função de fora na função de dentro. A gente fala derivada da de fora aplicada de dentro, vezes a derivada da de dentro. Professor, eu não entendi o que esses símbolos querem dizer. Como eu vou fazer isso na prática? Já te mostro. Olha só, tem 3 exemplos agora que iremos fazer e depois 2 exemplos um pouquinho mais elaborados. Ó, primeiro passo é identificar quem é a coisa estranha. Seria x quadrado. A regra da cadeia, em poucos passos, é o seguinte. Digamos que a nuvenzinha é a coisa estranha. A derivada do exponencial é ele mesmo na coisa estranha, vezes a derivada da coisa estranha. Tudo bem? Então, olha só, derivada de exponencial a coisa estranha é derivada do exponencial é ele mesmo. Então, essa primeira parte corresponde à derivada normal que a gente faz da função. Só que quem está lá em cima, quem é? É a coisa estranha. Vezes a derivada da coisa estranha. Professor, na prática, como é que vai ficar isso aqui? E de x ao quadrado, derivada, vai ser e de x ao quadrado, derivada da exponencial, ela mesma. Só que tem uma coisa estranha no lugar do x, que é x ao quadrado. Então, deve aparecer x ao quadrado derivada. E de x ao quadrado derivada é igual a e de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Né? Cai o expoente e subtrai 1 do carinha que está lá em cima. Né? Só revisando essa derivada de polinômios.
Outro exemplo. Ah, professor, essa é a resposta? Sim, essa é a resposta. Outro exemplo é seno de e de x. Aí vamos identificar a coisa estranha. A coisa estranha é e de x. Beleza, é uma coisa dentro da outra, então podemos usar a regra da cadeia. Olha só, a derivada do seno, vamos derivar normalmente. Quem seria? Derivada do seno é cosseno. Então, seria cosseno de quem? Da coisa estranha. Vezes a derivada da coisa estranha. Ah, professor, a derivada do exponencial de x é o próprio exponencial de x. A resposta é essa? Sim, a resposta já é essa, tudo bem? Resposta aqui e aqui. Temos mais um exemplo. Qual é o exemplo? Raiz de seno de x. Como é que ficaria, professor? Primeiro, vamos lembrar quem é a derivada da raiz de x. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Aqui, quem seria a derivada de raiz de seno de x? 1 sobre 2 raiz de seno de x. Professor, é como se fosse com x? Sim. Agora, quem é a nossa coisa estranha? No lugar do x está seno de x. Então, a derivada da nuvenzinha da coisa estranha é quem? Seno de x, derivada. Ah, professor, derivada do seno é cosseno. Então, vai dar 1 sobre 2 raiz de seno de x. A derivada do seno que está aqui em cima, né? Vai virar o quê? Cosseno de x. Ah, professor, essa é a sua resposta final? Sim, mas ficou horrorosa. Não tem problema, deixa a resposta feia do jeito que está. Tudo bem? Olha só. Só revisando a regra da cadeia, o enunciado é: faça a derivada normalmente, só que a função estranha no lugar onde ela estava, vezes a derivada da função estranha. Vamos a outros exemplos? Outro exemplo, uma raiz envolvendo duas coisas. Raiz de x ao quadrado mais seno de x. Vamos lá? Qual é a derivada da raiz? 1 sobre 2 raiz. Então, 1 sobre 2 raiz de quem? Da coisa estranha. Quem é a nossa coisa estranha? X ao quadrado mais seno de x. X quadrado mais seno de x. E agora, vezes a derivada da coisa estranha. Sempre estruture assim, do jeito que eu estou fazendo, pelo menos no início até você pegar a manha. Indique que é a derivada disso. Não faça de uma vez, que isso evita erros. Quem é a derivada de x ao quadrado mais seno de x? Ora, a derivada de uma soma é a soma da derivada de cada termo. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada do seno, cosseno. Agora, dividido por 2 raiz de x ao quadrado mais seno de x. E aqui a gente finaliza mais uma derivada com a regra da cadeia. Um pouquinho diferente, tivemos que usar a regra da soma no meio. Vamos a um outro exemplo que a gente vai ter que usar a regra do produto no meio da questão. Só para lembrar, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, qual é a coisa estranha que a gente tem nessa função? Primeiro passo, identificar a coisa estranha. É o e de x, seno de x. Derive normalmente, só que no lugar que seria x aqui, quem é a coisa estranha? E de x, seno de x. Então, a derivada do ln é 1 sobre x. Nesse caso, é 1 sobre a coisa estranha. Lembre que tem coisa estranha, a regra da cadeia diz que tem que aparecer vezes a derivada dessa coisa estranha. Ah, professor, agora eu tenho um e de x vezes um seno de x. Isso é um produto. E para derivarmos esse produto, utilizaremos a regra do produto. O enunciado da regra do produto é: derive a primeira função vezes a segunda função. Deriva a primeira, mantém a segunda, mais deriva a segunda e mantém a primeira.
tudo sobre o carinha que estava lá embaixo. Ó, esse carinha daqui de baixo não é da regra do produto. Ele já estava na nossa função, não é? Derivada do ln, 1 sobre a coisa estranha, vezes a derivada da coisa estranha. Então, essa parte de cima é que se refere à derivada daquele carinha. Agora, vamos derivar. A derivada do exponencial é ele mesmo. Então, vai dar e de x vezes seno de x, mais derivada do seno é cosseno de x, vezes e de x. Tudo sobre e de x seno de x. Se você quiser, você pode simplificar mais um termo. Ó. Coloca esse e de x em evidência e cancele com esse camarada. E vai dar seno de x mais cosseno de x, tudo sobre... Tudo sobre seno de x. E aqui acabamos mais outras duas derivadas. Bom, essa é a ideia principal para a gente resolver a regra da cadeia. Primeiro passo, identificar quem é a coisa estranha. Segundo, fazer a derivada normalmente, só que no lugar do x, a coisa estranha. Como tem coisa estranha, vezes a derivada da coisa estranha. Ó, derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz. Derivada é como se fosse normalmente, só que a coisa estranha dentro. Vezes a derivada dessa coisa estranha. De novo, derivada do ln é 1 sobre x. Derivada de nuvenzinha é 1 sobre nuvenzinha. Quem está no lugar da nuvenzinha? E de x seno de x. Vezes a derivada de e de x seno de x. Uma dica da nuvenzinha, ó, ln de nuvenzinha, derivada, é 1 sobre a nuvenzinha. Como a nuvenzinha é uma coisa estranha, vezes a derivada da nuvenzinha. Basta você trocar onde está a nuvenzinha pelo cara estranho. Isso sempre vai funcionar para você, tá bom? Espero que tenha gostado da aula de hoje. E bons estudos e até a próxima! Não esqueça de assinar o nosso canal. Matemática eu duvido.